Oferecimento... Bem papelada, o lado devassa do futebol. Beba com respeito e moderação. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. Olá, São José do Rio Preto. A partir de agora você confere o talk show mais comentado da cidade. E para começar este primeiro bloco, a nossa convidada é a doutora Renata Montenegro, psicóloga pernambucana, que adotou São José do Rio Preto como a sua terra. Doutora Renata, muito obrigado pela presença. Eu agradeço você de novo, mais uma vez, esse convite, né? E é um prazer, vou estar aqui sempre que você me convidar. E eu vou lhe dizer, salientar que eu sou também de Rio Preto, porque eu já estou aqui há 21 anos, exatamente. Então eu tenho que ser um pouquinho de vocês, né? Não é verdade? Doutora Renata já tem cadeira cativa aqui no programa. Doutora Renata, numa sociedade hoje muito conflituosa, né? Onde predomina aí as relações humanas, qual tem sido a contribuição da psicologia para melhorar a qualidade do ser humano? Olha, a qualidade do ser humano pode ser melhorada a todo momento. A contribuição da psicologia poderia ser maior, porque, inevitavelmente, o ser humano está mais isolado e as redes sociais fazem, né, essa sensação ficar mais intensa, porque nós estamos em comunicação, mas estamos sozinhos. E, na verdade, a vida é feita de ações e não de situações virtuais. E os relacionamentos, Sérgio, eles acabam ficando empobrecidos em termos de conteúdo. Por quê? Porque para você gostar e se sentir realmente amada, tem que se sentir tocado por dentro. E aí eu pergunto para você, quem é que você ama de verdade? Quem é que toca de verdade lá no seu coração? Por que você tem menos amigos? Por que você tem mais dificuldades de confiar em alguém? E desconfiar de uma realidade ou de uma relação afetiva saudável. Como escolher o parceiro ideal? Como se sentir amado? Ou precisar ter que negar que não precisa de amor, se a base da pura essência da vida é amarmos uns aos outros. Mas isso não numa frase bonita, na prática da essência do dia a dia. Como praticar isso sem ter medo, sem ter insegurança? Se você me perguntar se hoje há um caos mundial, há alguns, e um deles chama-se solidão íntima, Sérgio. Pois é. E a internet, como fica todo nesse contexto? Ela tenta maquiar um pouco essa solidão íntima, porque eu estou intimamente só, secretamente só, porque ninguém vai sair aí com, né, uma bandana dizendo eu estou sozinho e lá no fundo eu não acredito mais no amor. Ninguém vai fazer isso. Então a internet maqueia essa sensação de solidão, mas ela não nutre de verdade, porque eu estou ali, mas eu não estou com alguém de fato. Não existe o contato humano, não existe o olho no olho. Mas ela acaba tirando as atenções, mais um dia passa e daqui a pouco um ano já girou e você está um ano mais velho, um ano mais velha. E as pessoas com sede de se sentirem realmente amadas, mas elas não sabem mais o caminho para trilhar. Ou seja, o amor virou um artigo de muita dificuldade de ser efetivado no dia a dia. Doutora Renata, fala um pouco da sua contribuição para isso tudo. A senhora é palestrante, terapeuta. Como tem sido essa relação aí com o seu público-alvo? Eu vou dizer que... Quantas palestras, enfim? Palestras eu já dei mais. Um pouco da sua biografia. Eu já dei hoje... na carreira, ao longo dos 13 anos, acho que mais de 200 palestras ao redor da região, né, de São Paulo para cá. Agora, o que eu posso te dizer, ontem eu dei uma palestra o dia inteiro para diretores e coordenadores de escola. E, na verdade, eu quis sensibilizar, porque eu vi que todos estavam ali tentando entender como era a montagem da sua equipe, mas a equipe estava totalmente isolada. Um trabalho que é para ser em grupo, estava cada um trabalhando por si e não sabia se comunicar. A comunicação afetiva, a comunicação no diálogo, a congruência em trabalhar em grupo, seja onde for, e mesmo dentro de uma instituição familiar, saber se unir e entender um ao outro é muito difícil hoje em dia. O verbo sentir devia ser muito mais atuante, mas a gente fica mais na superfície e no pensamento. E o tempo não ajuda, prejudica cada vez mais. E criamos hábitos rápidos, práticos, como se estivéssemos no piloto automático. Ou seja, está todo mundo só, Sérgio. E as pessoas estão perdendo o estímulo de acreditar numa esperança de um futuro melhor. Ou seja, de um futuro melhor na minha vida afetiva, na minha vida coletiva entre as pessoas. E as pessoas perdem a gana de ser um profissional melhor, porque para isso você tem que tocar nas pessoas. Como é que eu toco nas pessoas se eu mesmo me sinto sozinha ou sozinho e eu não consigo administrar meus próprios sentimentos? Isso é uma realidade. Eu gostaria de saber também que contribuição a psicologia hoje tem dado em relação a essa questão da violência hoje, que
está impregnada na população. Eu costumo dizer que todo mundo que tem um ato violento, que é um estímulo-resposta, tirando patologias maiores, Sim. mas quando uma pessoa, uma criança, um adulto, ele está emitindo a raiva, que é uma resposta automática a algo que ele sentiu antes. Então tem a ver primeiro com a emoção. Sim. Toda a raiva emitida é porque atrás dessa raiva existe uma dor enorme. E muitas vezes a gente se defende da raiva transmitindo uma agressão. Ter raiva não é o problema. O problema é o que você faz com essa raiva. Sim. E como as pessoas não param para pensar no que tem no interior delas mesmas, como elas se sentem ou por que sentem, elas simplesmente emitem um comportamento de defesa. E muitas vezes as pessoas levam esse comportamento ao limite. Nas escolas, nas relações familiares, é mais fácil a gente ter raiva e deliberar um comportamento inadequado com pessoas que a gente ama. Por quê? Porque temos mais afinidades. Mas Exatamente. Não é por aí. As relações pioram, as pessoas se amam dentro de uma casa, mas não se conhecem. E eu não vejo fruto nessa relação. Você vê? Pois é, realmente. Não é esse o sentido da família, né? Não. Das relações afetivas. No sentido real, não. Mas as pessoas estão se acomodando a se acostumar a viver na superfície disso, ou acreditar de uma maneira ilusória que estamos vivendo numa relação familiar de uma maneira mais congruente, é real. Mas não é real. Quanto tempo você realmente conhece os sentimentos do seu marido e dos seus filhos, que vão mudando de fase em fase? E você se sente realmente compreendida? Sérgio, amor sem compreensão, o resultado é péssimo. Há um distanciamento. O amor, ele só consegue se permanecer quando ele tem compreensão. E quando é que você sabe que ele tem compreensão? Quando você realmente se sente acolhido. É um acolhimento que vem da alma. E esse acolhimento que vem da alma, ele não acontece. As pessoas não têm tempo e paciência para ouvir. E se ouve, já ouve querendo dar a própria opinião, sem se colocar no lugar do outro. Então, estamos sozinhos mesmos. E isso é muito triste, porque numa humanidade que é para todo mundo, está cada vez mais se compreendendo melhor, estamos cada vez mais, nos compreendemos menos e mais sozinhos. E essa vantagem de estar sozinho é um solitarismo que traz doenças somáticas, depressão, ansiedade maior. E você sabe que a ansiedade, preocupação excessiva. E se preocupar excessivamente não gera resultados nem criatividade para qualquer área da sua vida, nem para a área afetiva, nem para profissional, nem para relacional. A nossa entrevistada é a doutora Renata Montenegro. Eu perguntaria, doutora Renata, qual é a contribuição da psicologia nessas relações corporativas? Olha, a psicologia pode ir para qualquer vertente. E o profissional, ele pode se capacitar cada vez mais, porque o estudo está aí e você pode se dirigir para onde você quiser ir, desde que você faça isso com prudência e com subsídios. Sim. E eu busquei subsídios. Eu posso estar em qualquer empresa. O problema que eu tenho visto nas empresas que eu sou contratada, principalmente está nas relações humanas. Se o teu funcionário não se sente estimulado o suficiente, e não só tem a ver com reconhecimento, mas nós, Sérgio, Sim. A gente só consegue produzir melhor, ou conviver melhor, ou atuar melhor naquilo que a gente atua todos os dias, se a gente tem uma vontade natural para aquilo. Se acordamos sem vontade de sair da cama ou trabalhar porque estamos com uma série de problemas que não diminuem, só aumentam, mesmo que esse funcionário receba treinamento, receba remuneração, ele não está capacitado o suficiente para dar o melhor dele. E muitas vezes essa comunicação não sabe se fazer presente de uma maneira satisfatória. A arte de saber se comunicar para poder tirar do outro o melhor do que ele pode dar para ele mesmo e ele entender que esse melhor é bom e vantagem para ele mesmo, é uma arte que todo empresário tinha que ter. E se ele não tiver, ele tem que implantar. Porque cada funcionário motivado e gostando de trabalhar nessa empresa, não porque ela é perfeita e não tem problemas, porque todas têm, Sim. mas porque ali todo mundo vai ter que aprender a sentir, não é só a pensar, que está todo mundo numa grande engrenagem. E se você não souber fazer seu funcionário sentir essa emoção, ele não vai trabalhar com tudo que ele tem. Ele vai ficar cada vez mais sem estímulo e aí vai entrar numa rotina e chega a ficar enfadonho para ele. E o resultado para o diretor dessa empresa que precisa fazer a roda girar é insuficiente. Doutora Renata Montenegro, deixa aí a sua mensagem para os nossos queridos
telespectadores do Net Cidade, Canal 15? Eu vou dizer uma coisa muito simples. Sua solidão íntima significa que você está sozinha dentro de todo o universo que está aí e você não consegue mais dividir. Mas ela pode ser compartilhada. Não existe felicidade, saúde, convivencial e existencial num planeta sem nos relacionarmos com o outro. Essa relação com o outro é o que dá saúde, vida, produção e faz essa roda toda engrenar com substância. Então, faça algum esforço para interagir e para sair desse casulo. Se você não foi compreendido ali, vá buscar compreensão em outro lugar e também forneça o mesmo. É uma troca, é uma via de mão dupla. É isso que eu digo para você, Sérgio, e é isso que eu digo para todos vocês, né? O meu desejo é esse. Doutora Renata, muito obrigado pela sua presença aqui. Venha mais vezes esse ano. E eu queria ficar muito agradecido por essa sua escolha por São José do Rio Preto. Ele que me escolheu, sabia, Sérgio? Eu que agradeço. Olha, um beijo para vocês e um grande beijo para você, Sérgio. Obrigado, doutora. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fique ligado. A moderna empresa deve ressaltar a contabilidade como instrumento básico de sua gestão. Comac Contabilidade, assessoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária. Rua São Carlos, 450, Jardim Europa, Rio Preto. Fone 40091700. Só no Brasil, o futebol tem outro lado, peixe. Mais divertido, mais festeiro. A pelada. E a pelada é democrática. Vem de todo jeito, toda ginga. Vem todo mundo. A qualquer hora ela reúne. Em qualquer lugar ela descontrai. O espírito da pelada tá em todo brasileiro. E o sabor desse espírito tá em cada devassa. Vem pra pelada, o lado devassa do futebol. Beba com respeito e moderação. Cliente amigo, você já conhece tudo de bom que os supermercados Laranjão têm para oferecer. Além do respeito a você, consumidor, ofertas todos os dias. A segunda espetacular, a terça e quarta animal e beleza, a quinta e sexta verde, o Laranjão mais você e o fim de semana. Tudo isso com as vantagens do cartão Laranjão, garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear pra eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. A Urbis está licenciada numa produção industrial diferenciada, atuando na área educacional com móveis escolares. Disponibiliza também todo tipo de mobiliário corporativo e móveis personalizados. Urbis Soluções Urbanas, a marca da cidade. Avenida Miguel Dama, 1280. Fones 17 3215 2014 e 3215 7746. São José do Rio Preto. De volta nesse segundo bloco, o nosso convidado é o padre Márcio Tadeu, a quem eu tenho a honra de receber. Padre, um prazer, sua presença aqui no nosso espaço, venha mais vezes. Prazer é meu, a todos os teus telespectadores que acompanham aí o teu programa. Padre, o catolicismo, né, continua a perder fiéis, principalmente para as chamadas igrejas pentecostais. Qual a sua avaliação nesse momento desse quadro pelo Brasil? Sérgio, eu acho que, na verdade, a religião cristã católica, ela passa por uma transformação. Se a gente vê, por exemplo, só aqui em Rio Preto, dos anos 90 para cá, foram criadas aproximadamente 18 paróquias, né? Então, é um sinal de que aumentaram as pessoas, pelo menos que praticavam.
nós deixamos um grande momento que marcou pelo menos 1950 anos da história da igreja, onde a igreja se considerava um reino que deveria batizar a todos, mesmo que aquelas pessoas ou aquelas famílias não tivessem uma participação efetiva na vida da igreja. E assim aconteceu na Europa, na Idade Média, Alta Idade Média, a Idade Média todinha, num período que a gente chama de cristandade. O Vaticano II, em 1960, ele quebra um pouco isso, dizendo, olha, a mística da igreja é uma participação efetiva, porque Deus se revela também nesse espírito comunitário. Então, é claro que no início do século, o início do pentecostalismo cria uma religiosidade muito mais light, muito mais intimista, e isso, sem dúvida nenhuma, atrai mais as pessoas, né, nesse modo. Então a igreja, eu acredito que não tenha perdido em número de fiéis, qualitativamente. Quantitativamente, em número de batizados ou de pessoas, sim, que se declaram católicas. Então, a gente pode pensar assim, há uma crise? Não, é claro que há uma crise. Há uma crise onde as pessoas elas não se comprometem mais. Então, uma religiosidade fácil, que nasceu e é oriunda da pós-modernidade, né? Uma religiosidade light, que vai suprir aquela necessidade interior que essas igrejas, vamos dizer assim, mais simples, que têm uma dogmática e uma linguagem e estão muito mais próximas da realidade, da linguagem das pessoas, elas têm uma persuasão muito maior. Não só essas igrejas, mas formas de religiosidade, vamos dizer assim, mais light, elas têm hoje na pós-modernidade uma infusão muito maior do que uma igreja, enfim, que tem 2000 anos, que tem uma história sólida, dogmas, preceitos, conceitos, né, que foram se fixando ao longo dos anos. Mas a gente tem uma renovada, uma retomada agora no discurso. Veja, a palavra não muda. O que o Papa Francisco tem feito, ele tem feito o que talvez todos nós gostaríamos de fazer. A sabedoria da igreja, o intelecto da fé que a igreja tem e desenvolveu ao longo dos anos, mas, sobretudo, uma vivência, porque colocar isso em prática é que é necessário. Então, o Papa Francisco, ele tem um discurso, vamos dizer assim, não é light, é de compromisso. Mas, ao mesmo tempo, ele fala a realidade das pessoas e tem feito com que muitas pessoas que, mesmo batizadas, não participavam ou que estavam afastadas, voltassem para a igreja questionando, falar, é essa a igreja realmente católica? É a igreja do nosso Papa, nós nunca perdemos isso. Agora, talvez a nossa propaganda a respeito disso não tenha sido tão boa. Padre, o que está em pauta é a questão da celebração da Páscoa. A Páscoa é comemorada aí desde tempos remotos, né, como sendo um grito pela vida, um compromisso pela liberdade. Como contextualizar a Páscoa nos dias de hoje? Eu acho que todo grito humano é um grito de liberdade. Quando nós nos colocamos diante do projeto de Deus, o projeto de Deus é nos libertar da condição que a nossa própria humanidade impôs, que é sermos limitados. A primeira grande Páscoa é a Páscoa da libertação, né? Quando o povo de Deus, os israelitas aprisionados lá no Egito, têm condição de novo de voltar na liberdade, na libertação para o seu reino, né? Para a sua terra prometida. A segunda Páscoa, que é justamente a Páscoa derradeira para todos nós, é a libertação da morte. Por quê? Se as nossas condições humanas, a nossa limitação humana nos impôs a morte, Cristo veio nos libertar da morte. Então o Pessá, a passagem desse período é justamente a ressurreição de Cristo, que inaugura para nós o reino de Deus. Olha, o reino de Deus não é para amanhã, não é para depois, a libertação não tem que esperar, uma revolução não tem nada. A libertação parte de dentro. E se os reinos da terra nos escravizam, se as condições humanas nos escravizam, a liberdade interior tem que construir. Nós temos que construir essa liberdade, essa Páscoa interior, para fazer com que essa Páscoa também aconteça nos outros níveis. Então, o chamado, especialmente, por exemplo, da campanha da fraternidade esse ano, que é um tema fortíssimo, que fala de tráfico humano, ele traz como lema justamente isso. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não é para a escravidão. Não é nem mesmo para uma religião de culpa, uma religião
de senhorio, vamos dizer assim, de reinado, não. Deus nos libertou da culpa, Deus nos libertou de toda a limitação, nos comprando a preço de sangue em Jesus Cristo a sua eternidade, e é essa eternidade que nós devemos construir. Eu digo sempre, Sérgio, que no Pai Nosso a gente fala, venha a nós o vosso reino. Mas será que durante a semana, lá na missa, ou no dia a dia, no meu trabalho, eu peço que o reino de Deus venha? Porque o reino de Deus é o reino da liberdade. É o reino, não da igualdade na maneira como a gente pensa. Você, como operador do direito, sabe muito bem que equidade é a forma humana de igualdade, né? Ou seja, cada um precisa ter aquilo que necessita para viver, ter a mesma oportunidade. Tem gente que precisa ter mais oportunidade, 2 chances. Tem gente que precisa ter uma chance só. Então, é para essa liberdade, é essa boa notícia que Cristo nos traz, que Cristo nos dá nessa Páscoa, nos libertando daquilo que nós achávamos que jamais seríamos libertos, que é a morte. É com muita alegria que recebo neste segundo bloco o padre Márcio Tadeu. Padre, segundo a pesquisa Datafolha, o brasileiro defende os padres engajados. A população apoia a atuação do padre socialmente, mas rejeita a participação política. O pressuposto desse pensamento seria o religioso de que Deus está aí para todos? Eu acho assim, o próprio Jesus ele nega ser aquele rei que todo mundo esperava. Eu acho que muitas vezes esperam de nós padres que nós sejamos salvador. Não. A gente tem um processo no mundo, né? Os problemas políticos, na verdade, são sistêmicos. Nós não temos, qualquer pessoa que nós colocarmos lá parece que vão repetir a mesma coisa. Hoje ainda a gente tem esse discurso, Sérgio, de direita e de esquerda. A gente vê que não existe mais isso no mundo. Existe quem está no poder e quem luta pelo poder. Então o que nós precisamos dominar é justamente como exercer esse poder. Então esse é o papel fundamental da igreja, né? Como o próprio Jesus não quer ser o rei de Israel, não quis ser o rei de Israel para substituir Herodes ou a força dos romanos, não. Ele quer mudar o sistema, é tornar a vida mais justa. Esse é o grande segredo da religião. A religião quer instaurar o reino de Deus, ela tem esse objetivo, é um objetivo sine qua non dela, né? Sem o qual e pelo qual ela não consegue nem se compreender dentro do mundo. E nesse ato de religar a pessoa, religar a comunidade, religar a sociedade a Deus, se constrói um processo novo. Então, a grande pergunta que a gente deveria estar sempre fazendo é: o meu maior poder qual é? É escolher. Como eu exerço esse poder de escolha? E essa é a grande pergunta transformadora. Porque é na liberdade que nós conseguimos realmente atingir aquilo que são os propósitos da vida e da plena realização da vida, que é a justiça, que gera paz. Padre Márcio Tadeu, gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para essa comunidade que sempre te acompanhou aqui em São José do Rio Preto. Eu quero deixar uma mensagem de esperança. Afinal de contas, isso é Páscoa, como eu já disse anteriormente. Mas eu quero deixar uma mensagem de esperança de uma libertação social, de uma libertação onde o reino de Deus vai ser implantado na terra, mas, sobretudo, uma libertação que nasce no coração. A Páscoa também lembra que esse mundo não tem muito sentido para a gente. Ele pode ter sentido 60 para alguns, às vezes até menos para outros, 80, 100, 100 e poucos anos, mas não passa disso. E eu acho que é isso que nós devemos sempre lembrar. A finitude das coisas não é para que a gente as desvalorize, não. Mas a finitude da vida, ela mostra o que realmente é importante e o que vem além. É claro que a gente não pode pautar 100% das nossas atitudes no que vem além, porque a gente precisa estar de pé no chão. Mas estar de pé no chão não significa que o nosso coração não pode estar no céu. Então essa é a grande mensagem de esperança que eu queria que chegasse a cada um desses lares, nessa Semana Santa, que nos acolhe, que acolhe sempre o programa do Sérgio,
que o seu coração esteja em Deus e que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo possa ser a sua ressurreição de esperança, para que você possa caminhar de pés firmes no chão, mas de coração sempre na esperança que Deus já plantou há muito tempo nesta terra e que hoje deve florescer como uma vida nova no seu coração. Pés no chão, coração em Deus. Uma feliz e santa Páscoa. Padre, muito obrigado. Me senti muito honrado aqui com a sua presença. Eu que agradeço. Venha mais vezes aqui durante o ano de 2014. Tá ok. Tá, muito obrigado. E nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo. Oferecimento. Vem pra Pelada, o lado devassa do futebol. Beba com respeito e moderação. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece.